Boa tarde, meus queridos ouvintes. Uma ótima semana desde já para você, para sua família, em nome de Jesus. Me chamo David, sou secretário e líder dos jovens da Igreja Verbo da Vida, aqui de Itapetim. É uma imensa honra estar aqui conversando com vocês. Desde já, aumenta o volume aí da sua rádio. Nós estamos no programa Vida na Palavra, um programa em que a gente vai compartilhar sobre a palavra do Senhor, sobre a Bíblia Sagrada, em que a gente vai aprender mais da Bíblia, extrair um assunto aqui importantíssimo, certo? Esse é o terceiro capítulo desse assunto, batismo do Espírito Santo e oração em línguas. Aumenta o volume da sua rádio aí, do seu som, para você ouvir, não só você ouvir, como sua família, quem tiver aí na sua casa também ouvir junto de ti. Caso você esteja assistindo pelo link, você pode estar compartilhando o link, certo? Para outras pessoas também ouvirem e também serem abençoadas com a palavra do Senhor. A nossa igreja se localiza ali no pátio, próximo ao Pátio Novo, certo? O Pátio Novo da Feira, onde está sendo construído. Próximo também aos banheiros públicos daqui de Itapetim, certo? O pastor é o pastor Roberto Soares. Inclusive eu estou aqui com ele hoje. Pastor, dá uma saudação aí pro pessoal. Boa tarde, pessoal, graça e paz, é isso aí, que Deus abençoe você, fica na expectativa aí, hoje nós estamos encerrando esse tema, batismo com o Espírito Santo, oração em línguas, e encerrando também as perguntas, mas ainda dá tempo também você tirar a sua dúvida e mandar a sua pergunta aí pelo telefone da rádio, né? O telefone da rádio é 87 9946 6529. Aí você pode tanto ligar como pode mandar pelo WhatsApp, tá certo? Amém, amém. Eu quero fazer uma breve oração aí por sua vida, certo? Fecha os teus olhos para a gente dar início. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais uma tarde abençoada, Pai. Obrigado por esse programa, Espírito Santo. Nos ensina a tua palavra, Espírito Santo. Abre o entendimento de cada ouvinte, de cada pessoa que está nos ouvindo. Abre o entendimento dela e também abre o nosso entendimento, Senhor. Espírito Santo, guia esse programa. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal que queira atrapalhar esse programa. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você que está aí ligadinho conosco, já tem muitas pessoas ligadinhas, pastor. Amém. Então vamos começar também com um momento de adoração, de louvor, uma canção muito bonita que nós vamos estar ouvindo agora, uma canção que glorifique a Deus, para você já ficar no clima já desse programa abençoado. O louvor, o nome do louvor é Bondade de Deus. Então fica conectado, presta atenção aí nessa letra dessa canção que é muito bonita. Em nome de Jesus, então, fica aí em espírito de adoração. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia fogo na escuridão. Tua presença me conforta.
Glória a Deus, louvor abençoado. É muito bom louvar o Senhor, né? Engrandecer ao nosso Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. E agora nós vamos para a palavra, certo? Compartilhar da palavra do Senhor. A gente já fez mais de 7 perguntas, né? Que teve umas perguntas que o pessoal perguntou pelo WhatsApp, aqui na rádio, né? Sobre o batismo no Espírito Santo e sobre oração em línguas. E a gente está tirando essas dúvidas, estamos aprendendo na palavra do Senhor sobre esse assunto, um assunto muito poderoso. E eu já vou iniciar, pastor, com a 8ª pergunta, certo? Amém. A 8ª pergunta para a gente aprender na palavra do Senhor a respeito desse assunto. A 8ª pergunta é o seguinte, pastor. Fui batizado com o Espírito Santo. Falei em línguas naquela noite que fui batizado. Eu posso continuar orando em línguas sempre que eu quiser? Então, essa pergunta eu achei muito interessante, né? É uma pergunta, eu vou repetir aqui para você poder compreender. Eu vou pedir também para que David abra 1 Coríntios 14, versículo 27 e 28. Porque toda palavra deve ser respondida com a própria palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é o manual, é o documento que Deus deixou para a gente se espelhar por ele. Não adianta eu só falar aquilo que eu acho, né? Não tem força uma pessoa que prega ou ministra ou ensina aquilo que acha. Ou diz assim, Deus me revelou, tudo bem. Mas essa revelação que Deus te deu, ela tem que ter fonte. E a fonte vem da onde? Da própria Bíblia. Entendeu? Se não tiver na fonte, que é a Bíblia, então essa revelação ela pode ser descartada. Eu não vou dar valor a uma revelação que não esteja em linha com a própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a segurança nossa. Entendeu? Até uma pregação, quando você vai ouvir uma pregação, está alguém pregando, ministrando a palavra, você tem que entender se aquela pregação está em linha com a palavra. Não é só acreditar em tudo que se diz, não. Tem que estar em linha com a própria palavra, que é a Bíblia, é o documento sagrado que Deus deixou para que a gente pudesse se espelhar, né? Ter como fonte ali, ter como base. Então, essa pergunta foi, fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas naquela noite, né? Provavelmente a pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo na noite, só aqui em cima da pergunta, né? Mas a dúvida é, eu posso continuar orando em línguas sempre que eu quiser? Vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, versículo 27 e o 28, lê para mim aí, David, por favor. Amém, amém. Diz assim, versículo 27. E se alguém fala em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Amém. Foi o versículo 28. Tu leu o 27 primeiro, né, e o 28. Isso. Então presta atenção no versículo. Paulo ele estava ele estava dando uma instrução à igreja de Coríntios e aquela reunião pública, onde tinha muitas pessoas reunidas na adoração ao Senhor, cultuando a Deus. E havia um certo tipo de bagunça. Se você ver 1 Coríntios 14, vocês vão perceber que a igreja estava um pouco desorganizada. Todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo. Um se levantava, profetizava, não esperava pelo outro. E virou um culto bagunçado. E Paulo escreveu essa carta, que foi enviada à igreja de Coríntios, para colocar ordem naquela igreja. E essa mesma ordem que era para aquela igreja deve ser estabelecida em todas as igrejas cristãs que professam a fé em Jesus e que crê na palavra do Senhor. Por isso que ele diz no versículo 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2
ou quando muito 3. Isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então no versículo 27 ele estava dizendo assim, ó, dentro da igreja, se tiver alguém orando em línguas, faça isso por 2 ou 3 pessoas para não virar uma bagunça. E tem que ter alguém que tenha o dom de interpretação, para que possa interpretar aquela manifestação ali daquela palavra proferida em línguas estranhas, né, que era o dom de línguas, para que as pessoas entendessem. Aí no versículo 28 ele vai dizer assim, mas, não havendo intérprete na igreja, não tem ninguém que tenha o dom de interpretação, aí ele diz assim, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então ele disse assim, não tem ninguém interpretando, então não precisa orar em línguas estranhas alto. Fica orando baixinho consigo mesmo e com Deus. Em outras palavras, Paulo deu a dica. Ele disse, você tem controle sobre a sua oração em línguas. Tanto você pode orar baixinho, como você pode orar alto. Em outras palavras, ele estava dizendo, tanto você pode começar a orar quando você quiser, como também você pode parar de orar na hora que quiser. A questão é o seguinte, a pergunta é, você já foi batizado no Espírito Santo? Agora eu não posso orar em língua se eu não fui cheio do Espírito Santo, né? Agora, uma vez que eu fui cheio do Espírito Santo e recebi a plenitude do Espírito Santo, a oração em línguas já está dentro do meu espírito. Eu apenas vou colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Amém? Então eu posso orar tanto alto como baixo, eu posso orar agora nesse exato momento, como também eu posso parar de orar nesse exato momento. Tudo é feito pela fé. Até o batismo do Espírito Santo, querido, é pela fé. Nós somos batizados pela fé. E o que é fé? Fé é crer, fé não é sentimento. Né? Eu preciso sentir um arrupeio para que eu possa dizer que eu fui batizado com o Espírito Santo? Não. Às vezes você vai se arrupiar num culto, né? Às vezes você vai tremer, né? Alguma coisa, alguma reação pode acontecer, mas às vezes nem sempre acontece. E a minha fé não pode ser baseada no sentimento, mas a minha fé tem que ser baseada naquilo que eu acredito. Né? E a minha base de fé é justamente a palavra de Deus. Então, se uma pessoa for cheia do Espírito Santo, ela vai evidenciar a oração em línguas. Ela tem tanta fé que foi cheia de uma condição tão grande que ela não vai ter medo de orar em outras línguas. Ela vai ter uma convicção que o Espírito Santo está influenciando, concedendo, capacitando a ela orar os mistérios divinos. E tudo porque tem um propósito, né? Porque a oração em línguas ela vai ajudar no seu crescimento espiritual. Já está dizendo, é falar mistérios com Deus. Tanto ela vai servir para te abençoar, como vai servir para, às vezes, abençoar pessoas próximas a gente. Numa intercessão até de um livramento de morte, como já aconteceu comigo, e eu acredito que eu cheguei a contar, não foi Deus, de orar, e Deus te dá um livramento de morte, porque eu obedeci àquele comando, senti aquela percepção dentro de mim, para que eu orasse em línguas, e eu comecei a praticar a oração em línguas até aquele sentimento ruim desaparecesse, e desapareceu aquele sentimento ruim, e eu pude entender que era uma resposta de Deus à minha oração. No outro dia, o Senhor me mostrou que Deus estava me dando um grande livramento de um acidente, né, de carro. Então a oração em línguas é algo espetacular. Então sim, a resposta é você pode orar. Repita novamente a pergunta aí, para que a gente possa fortalecer aqui. A 8. Sim, a 8, né? Fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas naquela noite. Eu posso continuar orando em línguas sempre que eu quiser? Com certeza. Então a resposta é essa. Você tem controle sobre a sua oração em línguas. Até porque isso não é macumba, né? O diabo na macumba, ele toma posse da mente da pessoa, deixa a pessoa ali completamente possuída. Né? Já com o Espírito Santo é diferente. Né? Ele não possui, ele nos enche. Né? Ele nos enche, ele não faz nada a pulso. Ele nos concede, né, aquela liberação do nosso íntimo para que a gente possa liberar a oração em línguas. Ô pastor, inclusive, só concluindo essa pergunta, no versículo 17 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, o próprio apóstolo Paulo, né,
conhecido como São Paulo, ele disse assim, porque... Não, no versículo 18, ele diz assim, dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas estranhas do que todos vocês. Aí versículo 19, mas eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas estranhas. Ou seja, na igreja ele preferia falar pouco línguas estranhas, mas de todo jeito, fora da igreja ele dizia o quê? Eu falo mais em línguas do que todos vocês. Ou seja, ele orava em línguas constantemente fora da igreja, né? Na casa dele, em outros locais. Interessante que é uma ousadia muito grande a pessoa dizer assim, dou graças a Deus que falo mais em línguas do que todos vós. Isso é uma prova, é uma evidência de que Paulo orava em línguas constantemente. Isso. Porque se esse relato, esse versículo, fosse só referente a orar debaixo da unção, que também é bíblico, mas não podemos limitar a nossa oração em línguas somente quando eu estiver debaixo da unção. Então Paulo estava aqui dizendo que ele estava toda hora debaixo da unção, mas é impossível o ser humano estar debaixo da unção 24 horas, até porque ele não suportaria. O nosso corpo, eu tiro por quando eu vou para o culto, né? Que eu fico aí em consagração, muitas vezes 2 horas orando, 3, 4, 6 horas. Domingo mesmo passei para a glória de Jesus, estou dizendo isso para a glória de Jesus, 24 horas de jejum, buscando. Né? Então, quando a unção vem lá na igreja sobre a minha vida, que eu estou ministrando a palavra, orando por cura, libertando as pessoas aprisionadas pelos demônios, quando a unção vem, quando o culto acaba, a unção que está sobre para aquela ocasião, ela é retirada de mim. Não é eu estou falando da unção que está dentro de mim, não, do Espírito Santo. A unção sobre para aquela ocasião, ela é retirada. E quando ela é retirada, eu fico com o corpo exausto, cansado, só quero chegar em casa e descansar. Porque a unção, o poder de Deus, ele de certa forma, ele deixa seu corpo um pouco desgastado, porque é o poder de Deus. Então nem Paulo conseguiria ficar debaixo daquela unção 24 horas. Então ele está dizendo aqui, dou graças a Deus, Deus porque fala em outras línguas mais do que todos vós. Ou seja, Paulo tinha uma prática constante de orar em línguas. Ele orava caminhando, ele orava quando ele fazia as viagens missionárias, ele orava quando estava dentro do navio, ele orava constantemente. Ele dedicou um capítulo todo de 1 Coríntios para falar de profecia e oração em línguas, irmão. Então, um cara que dedica um capítulo todo e diz com tanta ousadia, dou graças a Deus que fala em línguas mais do que todos vós, é porque esse cara praticava a oração em línguas. E se ele praticava, é porque ele sabia que isso era de extrema importância. E se está na Bíblia, irmão, é porque é de extrema importância mesmo. E ele dava até graças a Deus por causa disso, né, pastor? Ô, pastor, surgiu aqui umas perguntas para tirar dúvida de muitas pessoas. Ó, essa aqui mesmo, ó. Só posso ser batizado no Espírito Santo se eu for batizado nas águas? Não, de forma alguma. Inclusive tem relatos também na Bíblia de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo antes mesmo de ser batizada nas águas. Qual o relato? Cornélio, lá em Atos dos Apóstolos, né, que eu não estou bem lembrado, não sei se é Atos capítulo 10, mas depois pode estar procurando ali. Diz que Cornélio, quando Pedro foi até a casa de Cornélio levar a mensagem do Evangelho, as boas novas, o que aconteceu? Ele começou a pregar sobre Jesus para Cornélio. Cornélio ainda era um gentio, não tinha conhecimento da palavra, mas Cornélio e a sua família receberam o Evangelho de bom grado, com muita alegria no coração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles passaram também a falar em outras línguas. Foram cheios do Espírito Santo antes mesmo de ser batizado nas águas. Depois foi que ele foi batizado nas águas. Então não existe uma regra para isso. Só posso ser batizado no Espírito Santo quando eu for batizado nas águas. Não. Às vezes você se batizou nas águas sem ter sido batizado com o Espírito Santo, né? E depois é batizado com o Espírito Santo. E tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo antes mesmo de ser batizado nas águas.
O importante é receber os dois batismos, porque os dois batismos é fundamental. O das águas representa o arrependimento dos nossos pecados, né? E uma obediência ao mandamento de Jesus, e por todo mundo fazer discípulo e todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o outro batismo, que é o de fogo, é o de poder, que chamamos batismo do Espírito Santo, revestimento do poder e da glória de Deus, com a evidência de falar em outras línguas, que é essa linguagem sobrenatural que conversamos os mistérios com Deus. Ô pastor, inclusive, o próprio João Batista, né? João Batista, que foi quem batizava nas águas antes de Jesus, né? Ele mesmo disse, eu batizo com água, mas porém virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, muitas pessoas creem no batismo nas águas, mas o próprio João Batista, que foi que começou, né, com o batismo nas águas antes de Jesus, era quem batizava nas águas, ele mesmo falou, virá um e batizará com o Espírito Santo e com fogo. É verdade. Ou seja, quem crê no batismo das águas também tem que crer no batismo do Espírito Santo, porque tem na Bíblia, né? É bíblico. Amém. Isso é bom até esse argumento aí, porque tem pessoas que acreditam que o batismo nas águas é a mesma coisa do batismo com o Espírito Santo. Essa doutrina é errada, irmão. Jesus diz, esse próprio versículo aí que David falou, mostrando que João disse, eu batizo nas águas, mas virá aquele que batizará com fogo. Agora pode acontecer, né, de uma pessoa no momento que está sendo batizado nas águas também receber a plenitude do Espírito Santo. Isso aí é algo que compete a Deus e também a sua fé também para receber o batismo do Espírito Santo. Agora uma coisa eu quero te dizer, irmão, o batismo do Espírito Santo é uma coisa essencial na nossa vida, é um revestimento do poder de Deus. Verdade. Aí achei aqui, pastor, Atos 10, 45, onde fala sobre o batismo no Espírito Santo de Cornélio, né? Que ele foi batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Justamente. Né? Que nem o pastor respondeu, ou seja, a pergunta era, só posso ser batizado no Espírito Santo se eu for batizado nas águas? Não. Você pode ser batizado no Espírito Santo antes de você ser batizado nas águas. Vai depender da sua entrega, da sua busca ao Senhor, né, pastor? Isso mesmo. Pronto, Atos 10, 45. Prossigo para a próxima pergunta. Teve mais pergunta no WhatsApp? Teve. Prossiga para a próxima, depois nós vamos lá para o WhatsApp. Pronto, perfeito. Vamos lá. Diz assim, a 9ª pergunta. Por que eu devorar em línguas? Isso é muito interessante também, né? Um dos motivos por que você deve desejar, né, orar em línguas é porque é aquilo que a palavra de Deus diz. Abra aí comigo, David, aí, 1 Coríntios 14. Veja as referências que a Bíblia diz, irmão. Será que só lendo a Bíblia não vai despertar esse desejo de você orar em outras línguas? Eu vou pedir para David ler o versículo 2, Amém. Bem perto do microfone, Pronto, com voz perfeito. alta aí para o pessoal ouvir. 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Olha que interessante, pessoal. Imagina você receber essa linguagem sobrenatural de orar em línguas, poder falar mistérios com Deus. Nem uma oração que não é direcionada para o homem, mas diretamente para Deus. Ninguém entende, principalmente o diabo. Se tem uma coisa que o diabo se pela de raiva e se queima é quando vê um crente orando em línguas. Né? Porque ele não entende, ele vai dizer o que é que eles estão conversando ali, o que é que ele está falando. Né? E eu costumo dizer, é a oração mais perfeita. Mais perfeita. Então, mesmo que a pessoa diga, mas rapaz, eu não sou merecedor. É merecedor, irmão. Na verdade, ninguém era merecedor. Mas foi Deus que nos alcançou. É Deus que quer nos abençoar. A oração em língua não é para quem é perfeito, é para quem é imperfeito. Porque nós estamos crescendo de graça em graça. Né? Hoje eu estou numa condição espiritual, mas se eu continuar buscando, amanhã a minha condição espiritual vai melhorar. Verdade. E se eu continuar buscando, depois da manhã vai melhorar. E, consequentemente, vai sendo assim.
Daqui a 1 ano eu estou melhor espiritualmente, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. E se eu pratico a oração em língua, vai me ajudar nesse desenvolvimento espiritual, na maturidade, no crescimento, no aumento da unção, no fortalecimento, no discernimento de espírito, na compreensão da palavra de Deus. David, é uma coisa assim impactante. Quando eu começo a orar em línguas, antes de ler a Bíblia, parece que a Bíblia se esclarece assim de uma forma extraordinária para mim, né? Mas por que isso acontece? Por causa da oração em línguas. Eu estou me edificando ali, abrindo meus olhos espirituais para compreender a palavra do Senhor. Fica mais fácil, né, pastor? Tudo se torna mais fácil. E o versículo 4, lê aí, David, o versículo 4. É interessante nesse versículo 2, pastor, que no finalzinho falou, e em espírito fala mistérios, ou seja, a oração em línguas é uma oração no espírito. Justamente. Né? Aí versículo 4 diz assim, o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Tá vendo? Então, veja bem, o que fala em línguas estranhas edifica. Edifica. O que é edificar, pastor? Construir, se fortalecer. Então, por isso que você deve desejar o batismo do Espírito Santo. Lá em Romanos, capítulo 8, 26, a Bíblia diz assim, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Abra aí, Romanos 8, 26. Eu quero que David... Agora, como é que pode assim? Lê aí, tu abriu aí, David? Abri. Lê aí, por favor. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Está falando da oração em línguas, irmão. Por quê? Veja bem, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo sabe das nossas fraquezas e sabe também que a gente não sabe orar da forma correta, como convém. Entendeu? E ele diz assim, e ele nos ajuda, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E muitas pessoas acham que quando junto comigo nessa batalha, então ele está me ajudando na minha fraqueza, porque eu não sei orar em português corretamente. Eu oro em algumas coisas corretas, mas às vezes vai faltar palavras, às vezes eu não sei orar por aquela situação para que ela seja resolvida. E muitas vezes eu digo, Espírito Santo, ajuda-me a orar. E ali eu passo a orar em outras línguas, sabendo que ele está orando junto comigo. E me ajudando naquelas fraquezas ali, né, para que eu possa orar da forma correta. Não é? E às vezes tem pessoas que entram até num gemido, que começam a chorar, né, com aqueles gemidos inexprimíveis. Aquilo é o Espírito Santo junto com ele, expressando aquela linguagem espiritual que está levando até o trono de Deus, irmão. É espetacular. A oração em línguas é coisa fora de sério. É algo que você não pode trocar por nada nesse mundo. Um crente que não ora em línguas, eu vou dizer a você, ele precisa disso. Ele precisa, para que ele precisa entrar nessa dimensão espiritual. Não é só... Quando eu digo crente, eu não estou falando de uma denominação, uma placa de igreja, não. Estou falando crente que crê. Quem crê em Jesus, quem crê no batismo do Espírito Santo, né? Quem tem sede de receber mais, né? De mergulhar em águas profundas. Entendeu, David? Então, ele vai nos ajudar. Outra coisa também, David, muito interessante, lá em Isaías 28, 11, diz assim, ó, 28, 11 e 12, algo profético, ó, pelo que por lábios gaguejantes, está falando da oração em línguas, e por língua estranha falará o Senhor a este povo, versículo 12, o qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, a oração em línguas vai trazer descanso espiritual. Talvez você está me ouvindo e está uma vida muito sobrecarregada, um peso na mente, aquela tribulação toda, e você passa a orar em línguas, irmão, e aquele peso desaparece, porque a oração em línguas é o descanso que Deus disse aqui nesse mesmo versículo, citado também por Paulo na carta aos Coríntios. Estamos chegando no final, mas eu quero ver a próxima pergunta aqui no WhatsApp. Eu acredito que nós vamos ainda ter que ter mais um programa, porque não estamos conseguindo complementar
esse tema aqui, oração em línguas, em 3 programas. Nós precisamos mais programas para isso. Diz assim, pastor: como sei que fui batizado no Espírito Santo? Como eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? Rapaz, eu vou dizer um negócio. Se você já tem dúvida, é porque você não foi. Não é verdade? Porque há uma convicção. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, há uma convicção dentro de você. Pode acontecer de você estar cheio, a língua está dentro de você e você está se prendendo com receio ou com medo. Ou o diabo está jogando essa dúvida aí, como aconteceu comigo. Né? Eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, né? Mas não tinha evidenciado a oração em línguas. Mas eu tinha a oração dentro de mim. Até que alguém disse para o pastor Diego que nós já éramos batizados e aquilo entrou com tanta força dentro de mim que eu não tive medo de orar em línguas. E até hoje eu continuo orando em línguas. Amém, amém, é forte. Tem outra aqui também: oro mais em línguas do que leio a Bíblia. Mas sempre leio a Bíblia sim. Isso é certo, eu orar mais em línguas do que ler a Bíblia? Não tem problema nenhum, né? Porque eu também oro mais em língua do que ler a Bíblia, porque eu gasto muito tempo orando em línguas. Né? Quando eu me acordo, pouco tempo eu já estou orando em línguas. É uma ferramenta tão extraordinária, David, que até Deus deu, eu acredito que Deus já deu assim, ó. Tem muita gente que precisa trabalhar, vai para o campo, vai para a roça, né? Vai fazer suas atividades, não tem tanto tempo de orar. Mas ele pode estar orando, trabalhando baixinho. Né? Então, daquele tempo ali você não tem como estar lendo a Bíblia. O que é que você vai fazer? Vai ficar orando em línguas. Né? E eu acredito que de tanto você orar em línguas, quando você abrir a Bíblia, se você ler um capítulo ou 2, vai valer, eu acredito, por 100 capítulos que você tivesse lido. Porque a revelação vai ser tão clara assim, tão clara, que você vai ficar encantado. É por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Dou graças a Deus porque oro em línguas mais que todos vocês. Faz a última pergunta para a gente poder entrar no final. Eu queria terminar com aquele mesmo louvor, Eduardo, que a gente estava passando. O mesmo que eu pedi para você colocar. Já pode colocar baixinho aí, daí vai fazer a última pergunta. Amém. A última pergunta diz assim: quanto tempo eu preciso estar na igreja? Foi no WhatsApp essa aí? Não, essa foi Não, que era do WhatsApp. Tem mais alguma? O pessoal está interagindo aí. Para ser batizado no Espírito Santo, só acontece se eu estiver na igreja? De forma alguma, irmão. Você diz assim, eu acredito que essa pergunta é no sentido de congregar, né? Ou seja, eu preciso estar congregando para ser batizado com o Espírito Santo. Olha, Deus é um ser maravilhoso e extraordinário, irmão. Deus não vai limitar uma graça dele para alcançar uma pessoa só pelo fato dela estar congregando, não. Deus pode batizar a pessoa no meio da rua. Deus pode batizar. Tem um caso de um homem que foi batizado no banheiro, estava cantando, se eu não me engano, cantando, louvando, adorando a Deus, tomando banho. De repente o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi cheio e passou a falar em outras línguas. Mas uma coisa é certa, eu vou te dar um conselho, você que fez essa pergunta, né? Não sei se você está congregando ou não, provavelmente está, que foi no grupo da igreja, mas serve para quem não está congregando. Uma pessoa que recebeu o batismo do Espírito Santo, eu tenho convicção que o Espírito Santo vai estar falando ao coração dela para ela procurar um lugar para congregar. Um crente tem que ter uma igreja, um crente tem que ter um pastor. Um crente sem igreja é como se fosse um peixe fora d'água. É como se fosse um soldado sem batalhão. Um galho fora da árvore. Um galho fora da árvore. Né? Então, se você for cheio do Espírito Santo, você vai desejar estar perto do povo de Deus. Uma pessoa que não está desejando estar perto do povo de Deus é porque ela está fragilizada espiritualmente. Ela não está tão cheia do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo ele quer estar perto do povo de Deus. Né? Tem mais alguma pergunta? Ainda dá tempo aí bem rapidinho. Tem aquela, né? Quanto tempo eu preciso estar na igreja? WhatsApp. Tem mais não. Acabou. Então pronto. Vamos ficando por aqui, pessoal. Eu queria que o David desse uma olhadinha junto comigo no WhatsApp. É o pessoal que tá aí muita conectado, gente aqui né? Mandando mensagem. Luciene e Luciano, o casal abençoado aí tá ouvindo. A irmã Gleide, Verônica, filha do irmão Eduardo, lá pra Santa Catarina, tá nos ouvindo também. Bernadette, irmã Bernadette, Tiago, pastor Tiago tá nos ouvindo. Irmã Marilene, Neném, mãe de Gilberto, tá nos ouvindo também. Minha noiva Dark também tá nos ouvindo.
Muita gente aqui mesmo, pastor, nos acompanhando. Irmão Edilson, irmã Cláudia, irmã Lourdinha lá em Cacimba Salgado, Cacimba de Roça, nos ouvindo também. Você é onde aí? Tá em que? No grupo, tudo no grupo. Do Verbo? Isso. Que o pessoal tinha mandado mensagem há um tempo atrás. Mandado lá. Juliana também nos ouvindo, irmã Juliana, esposa de Jean. Mas fala mais perto do microfone. Irmã Juliana, esposa de Jean, nos ouvindo. Muita gente aqui nos ouvindo, pastor. Glória a Deus. Então é isso aí, pessoal. Quero deixar um abraço para vocês. Quero também dizer a vocês que eu tô com um canal, tanto a igreja, tem um canal da Igreja Verbo da Vida, como eu tenho um canal particular meu, mas claro que vinculado com a nossa igreja. Eu amo a nossa igreja, a Igreja Verbo da Vida, igreja de excelência, de visão. Eu sou muito feliz por fazer parte desse povo de Deus. Mas eu tenho um canal também, Roberto Soares. Você pode colocar Roberto Soares Oficial aí, Itapetim, porque eu sempre estou postando quase diariamente um devocional com um tema, falando algum assunto que tem ajudado e edificado. Então você pode ir lá para o canal, né, se você deseja estar acompanhando, se alimentando mais da palavra, né, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa estar recebendo as mensagens, né, sempre os devocional que estiver chegando. Então, que Deus te abençoe. Declaro uma tarde abençoada, uma terça-feira abençoada, uma semana abençoada. Que o meu Deus continue te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal em nome de Jesus. Quinta-feira temos culto na nossa igreja, 7h20. Domingo também temos culto, é de 7 horas da noite. Se sinta à vontade, você que está aí no sítio, na rua aí, para ir lá nos conhecer, receber a palavra, né? E ser abençoado por meio dessa unção que está nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço, fica na paz. E até terça-feira, se assim o Senhor nos permitir. Tenha uma ótima semana, pessoal.